Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 26. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Até aqui a nossa leitura. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nesta manhã. Você pode dizer amém? Gente querida, hoje nós vamos ver um dos momentos de oração mais extraordinários de toda a Bíblia, de toda a história. Nós vamos refletir hoje sobre a experiência de Jesus ao orar no jardim do Getsêmani. Certamente, essa é uma das orações mais importantes do ministério de Jesus. Não tenho dúvida disso. Aliás, queridos, nós podemos ver nos evangelhos que esse era um hábito muito importante que Jesus sempre praticava. Jesus sempre se retirava para a oração. Sempre. A base da vida e ministério de Jesus é a meditação e oração. É o quê? A meditação e a oração. E, gente, o texto declara que, então ele levou alguns dos seus discípulos para esse momento de intimidade com o Pai. Isso nos ensina muito. Isso nos ensina muito sobre uma vida de oração. Certa vez, os discípulos disseram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Eu quero dizer para vocês que nós também precisamos aprender a orar. Porque, meus queridos, nós não sabemos orar e ainda oramos pouco. Precisamos aprender a orar. Eu acredito que você já deve ter feito tantos pedidos a Deus sobre várias áreas específicas da sua vida, sim ou não? Mas eu pergunto para você, quantas vezes você pediu a Deus que Ele te ensinasse a orar? Quantas vezes você chegou diante de Deus e disse: Senhor, ensina-me a orar. Eu quero aprender a orar. Esta é uma oração que nós precisamos fazer. E diariamente. Senhor, ensina-nos a orar. E o próprio Jesus disse isso aos seus discípulos. Ele disse que eles não sabiam orar, mas Jesus os ensinou. E agora, queridos, nesse texto, ele não ensina com palavras. Ele ensina com a vida. Isso me chama muita atenção, porque é muito mais importante a gente ensinar com a vida. Porque há pessoas que são ótimas com palavras, articulam bem.
são pessoas que sabem ensinar bem com as palavras, mas bem-aventurada a pessoa que ensina através do exemplo. E Jesus ensinou pelo exemplo. E como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos, diz o texto, o seguiram. No Monte das Oliveiras há uma visão espetacular. Quem já foi aqui para Israel, em Jerusalém, sabe disso. Há uma visão maravilhosa, você consegue ver toda Jerusalém. E eu acredito que era por isso que Jesus ia para lá. Não apenas por causa do silêncio, do sossego, não, mas porque várias vezes ele orava, contemplando aquela cidade pela qual ele tanto clamou, tanto orou. O Getsemane, meus irmãos, era um jardim situado no Monte das Oliveiras. Um lugar onde se cultivava e prensava azeitonas para a produção de azeite. E esse produto era muito usado, ele era usado de muitas maneiras na alimentação e no dia a dia daquele povo. E isso é interessante porque a palavra Getsemane significa lugar de prensar azeitonas. O que é que significa Getsemane? Lugar de prensar azeitonas. E naquele lugar, Jesus derramou a sua alma diante do Pai. E é justamente aqui que a gente começa a aprender com Jesus algumas lições importantes sobre a oração. E eu quero deixar 3 lições com vocês nesta manhã. 3 momentos importantes desta história. 3 lições preciosas para a nossa vida. Amém? A primeira lição, anote por favor. A oração exige disciplina e prioridade. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender diante desse texto. Qual é a primeira lição, irmãos? A oração exige o quê? Disciplina e prioridade. Se você quer ser um cristão de oração, tem que haver disciplina. Jesus era assim, ele era disciplinado. E o que me impressiona é quando eu vejo os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia, eles se ajoelham em direção a Meca. E eles oram 5 vezes por dia. É impressionante a disciplina de oração que eles têm, gente. E aí eu fico pensando, e nós? E nós cristãos? Somos disciplinados? Hã? Gente, a vida com Deus tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina para orar. Tem que ter disciplina para ler a Bíblia. Tem que ter disciplina para estar na igreja. Enfim, meus irmãos, momento certo para todas as coisas. Tem que haver disciplina, porque sem disciplina, como eu já disse numa outra ministração, sem disciplina nós não chegamos a lugar algum, seja no trabalho, nos estudos, na vida profissional e até mesmo na vida espiritual. Nós precisamos ser mais disciplinados. A disciplina é uma construção humana fundamental para termos êxito e vitória. Amém, gente? Então, quando você fizer o seu planejamento diário, das suas atividades diárias, estabeleça quais serão os momentos que você vai separar para a oração. E era um costume de Jesus se retirar para um lugar quieto, a fim de orar. É isso que ele sempre fazia. E é interessante que o texto mostra que, durante aquela madrugada, Jesus orou por 3 vezes. Quantas vezes? 3 vezes. Ele foi para um lugar específico do jardim do Getsemane, e ali ele orava. Ali ele falava com o Pai. Para Jesus, passar uma noite orando, gente, era prioridade. E para isso ele renunciava a várias coisas, inclusive até mesmo o seu momento de descanso.
Pergunto, você renuncia a alguma coisa para orar? Para estar face a face com Deus? Porque algumas vezes, queridos, nós vamos ter que renunciar a algumas coisas na nossa vida para estarmos diante do Senhor, para orarmos em favor da nossa vida, da nossa família. Por vezes você vai ter que renunciar a um passeio, uma saída, enfim, um momento de lazer. Você vai ter que renunciar para estar com o Senhor orando. Você vai ter que separar esse tempo, se retirar, ficar a só com Deus, para falar com Ele. Nós queremos um avivamento, sim ou não, irmãos? Olha, como nós queremos, mas eu quero dizer para vocês que o avivamento que nós queremos e as respostas dos nossos pedidos só virão pela oração. Só virão pela oração. Então tenha disciplina e dê prioridade à oração. Nós vivemos num mundo, gente, em que nós fazemos tudo o tempo todo. A nossa vida é uma loucura, é uma correria. Tem gente que diz o seguinte, eu não tenho tempo de me envolver no serviço, na casa de Deus, porque minha vida é corrida. Mas eu pergunto para você, quem é que tem uma vida tão tranquila? Hoje, todo mundo está correndo, para cima e para baixo. A gente vive correndo e muitas vezes nós nem sabemos para onde nós estamos indo. Não é verdade? É como se a gente entrasse num táxi e o taxista perguntasse para nós qual é o destino e a gente diz assim, não, liga o carro e sai, vai indo. Vamos andando. A gente vai andando sem um destino. Parece que a nossa vida está assim, queridos. Agora, saiba que sempre vai ter alguma coisa para atrapalhar a sua oração. Isso é uma realidade. Alguém sempre vai chegar para você e vai dizer assim, olha, essa questão aqui é mais importante, é prioridade. E não é. Ou então vão dizer assim, olha, esse problema precisa ser resolvido agora. É urgente. Mas não é, meus irmãos. Não é. É impressionante como surgem, como aparecem empecilhos quando a gente se propõe a orar, a ter mais comunhão com Deus. Você já percebeu isso? Você já notou isso? Parece que o inimigo se levanta. O inimigo se opõe quando nós decidimos orar. Mas o primeiro ensinamento nesta manhã, o que Jesus nos ensina é que oração exige disciplina e prioridade. Você pode dizer amém aí ou não? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe, uma coisa que eu tenho aprendido é que quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, quando eu dou prioridade ao reino de Deus, eu não preciso ficar pedindo bênção para Deus. Eu não preciso. Sabe por quê? Porque as bênçãos vêm e me alcançam. Tem muito crente correndo atrás de bênção. Você está correndo no lugar errado, meu irmão. Você vai se cansar, você vai se frustrar. Não busque bênção, vai atrás do abençoador, aquele que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Esse aplauso está muito fraco para o Senhor, tem que ser mais forte. Glória a Deus. Disciplina e prioridade. Oração exige o quê, irmãos? Disciplina e prioridade. Um ensino prático, simples para a nossa vida. Segundo momento, anote, por favor. Fala sobre a postura de Jesus na oração. E aqui me chama muita atenção algumas coisas, algumas verdades. Porque nesse episódio aqui, queridos, nós encontramos 3 posturas. 3. A primeira é a postura dos discípulos. O que é que eles fizeram, gente? O que muitos fazem quando estão aqui. Fala, Jeová. Ué, é novidade? Nenhuma. O que eles fizeram? Dormiram. Pois é. A segunda é a postura de Pedro. Ele estava armado. Quando os guardas se aproximaram de Jesus, o que ele fez? Ele puxou a espada e cortou a orelha de um soldado.
E aí Jesus, por sua graça, restaurou a orelha daquele soldado. Mas o que me impressiona, eu acredito que o que nos impressiona é um homem ir armado para o lugar de oração. Não tem sentido. E a terceira postura é a postura de Jesus. Então veja bem, foram 3 posturas. A primeira, dos discípulos. Os discípulos que dormiram. A segunda postura, de Pedro, que estava armado. E a terceira é de Jesus. Agora eu pergunto, o que é que Jesus fez? Hein? A Bíblia diz que por 3 vezes ele derramou a sua alma em oração ao Pai. Por 3 vezes, a sua oração foi tão intensa, gente. A oração de Jesus foi tão intensa que aconteceu um fenômeno. Ele chegou a suar gotas de sangue. A Bíblia diz que ele estava em profunda agonia, angustiado, com a sua alma dilacerada, com a alma rasgada. Ali Jesus havia chegado no lugar mais aflitivo que um ser humano pode chegar na sua vida. Assim estava Jesus. Ele estava no lugar de prensar azeitonas, ele estava sendo prensado, sendo esmagado pela expectativa do que estava para acontecer com ele. Assim estava Jesus. Meus irmãos, eu pergunto para vocês aqui nesta manhã, qual dessas 3 posturas nós devemos imitar? Qual dessas 3 posturas você vai imitar? Nós iremos imitar. Gente, a nossa postura tem que ser a mesma de Jesus, que de joelhos e quebrantado orava sem cessar. Como ensinou também o apóstolo Paulo. Orai sem cessar. Você pode repetir isso comigo? Orai sem cessar. Mas existe algo, meus queridos irmãos, que precisa acontecer junto com a oração, que o texto mostra, que é o ato de vigiar. E o que é vigiar? Vigiar é estar ligado. Vigiar é estar atento. Vigiar é ter uma percepção espiritual do ambiente onde nós nos encontramos. Vigiar, meus irmãos, é discernir o que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. Isso é vigiar. Portanto, queridos, vigia. Vigia, meu irmão. Vigia, minha irmã. Abra o teu olho, porque você pode estar dormindo o sono da mornidão espiritual. Tenha atenção, cuidado, vigia para que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos e te revelar toda a verdade. Porque se há algo que nós precisamos é ser confrontados com a verdade. Como é que está a sua vida, hein? Como é que está o seu coração? Quais são as verdades da sua vida que você não quer encarar? Quais são as verdades da sua vida que você não quer encarar? Sabe por que a gente não muda de atitude? Porque a gente não encara as verdades da nossa vida. Como é que eu vou me arrepender de algo que eu acho que eu estou certo? Como é que você vai se arrepender de algo que você diz assim, não, eu tenho razão e ponto final. Eu estou certo, o outro está errado. Como é que há um arrependimento disso? Então, queridos irmãos, que o Espírito Santo nesta manhã abra os teus olhos. Abra os teus olhos aqui nesta manhã e te revele toda a verdade. Que Ele transforme a sua vida e o seu coração nesta manhã. Louvado seja o nome dEle. Amém? E Jesus disse no verso 41 que se nós não orarmos e não vigiarmos, nós cairemos em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, vigia. Esteja atento, esteja atenta. Fique ligado. E você não pode também ir para o jardim de oração como Pedro, armado. Você não pode. Como é que alguém pode estar orando armado?
Como, queridos? Mas como assim? Você pergunta, como assim? O que é? O que significa isso, orando armado? Gente, orando com incredulidade, por exemplo. É quando você diz assim, será que Deus me ouve? Eu vou orar aqui, mas será que Deus mesmo vai me ouvir? Gente, isso é incredulidade. Isso é orar armado. Outros oram armados de sentimentos de inferioridade. São aqueles que dizem o seguinte, olha, Deus olha para todo mundo, Deus responde para todo mundo, menos para mim. Ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Você lembra? Lembram bem, né? Você ora armado quando você ora desconfiando. Você ora armado quando você ora sem fé. Você ora armado quando você ora com uma profunda baixa autoestima. E ainda tem aqueles que oram com pessimismo. Sim. São aqueles que dizem assim, eu vou orar aqui, mas eu sei que Deus vai fazer de outro jeito, não vai adiantar nada orar. Pois é. Então, deixa eu dizer algo importante para você hoje, nesta manhã, meu irmão, minha irmã. Quando você for orar, tire todas as suas armas, tire todas as suas defesas, arranque todas as suas suposições e achismos, e esteja face a face com Deus e diga a Ele, Senhor, eu estou aqui contigo porque eu creio no Teu poder e na Tua graça. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua bênção, eu creio no Teu favor. Me ajuda, Pai, me ajuda a crer. Tira toda a incredulidade do meu coração. Eu quero ver a manifestação do Teu poder e da Tua glória. Eu estou diante do Senhor face a face. Eu estou diante de Ti aqui de joelhos, tirando todas as minhas armas emocionais, humanas e racionais. Ore assim, ore assim. E o texto declara que Jesus foi para o Getsemane. Jesus foi para o Getsemane. Quem sabe você está passando o seu Getsemane. Agora, nenhum de nós aqui suou gotas de sangue ou experimentou o nível de sofrimento de Jesus. Mas você pode sim estar passando por um momento terrível. Um momento difícil. Está no seu Getsemane ali sendo esmagado, sendo prensado, e Deus está permitindo isso. Não é o diabo, é Deus. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há um propósito de Deus naquilo que você está vivendo, meu irmão, minha irmã. Mas, se você está ali no seu Getsemane, se a tua tristeza é grande, se a tua dor é grande demais, se é um problema familiar, um problema financeiro ou até mesmo na saúde, eu não sei. Seja o que for, vá face a face com Deus, vá para o jardim de oração desarmado, confie no Senhor, abra a tua alma e entregue o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Aleluia! Ele vai te revelar coisas grandes e firmes que você não sabe. Você acredita nisso? Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, o que não subiu à mente do homem, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para com aqueles que o temem, aos quais Ele fará conhecer a sua aliança. Deus vai se revelar a você. E Ele vai fazer algo novo na sua vida. Aleluia. Você acredita nisso? Amém, queridos? Mas há um terceiro momento dessa história que eu quero destacar com vocês. Que fala sobre o conteúdo da oração de Jesus. Qual foi o conteúdo da oração de Jesus? Verso 42, você pode acompanhar. Jesus disse, meu Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Esta foi a oração de Jesus. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Mas de que cálice a Bíblia está falando aqui, meus irmãos?
nós podemos pensar que Jesus estava pedindo para ser poupado da morte na cruz. Mas pensa aqui comigo, se o cálice era a crucificação, o que então Jesus estava pedindo era absolutamente incoerente com os propósitos de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Então não tem sentido, mas aí você pode pensar também o seguinte, então Ronaldo, será que era a humanidade de Jesus falando mais alto naquele momento? Ou então você pode perguntar e dizer, ou então, Ronaldo, será que não era o medo humano de Jesus aparecendo? Queridos, Jesus sabia o que era a crucificação. Ele sabia, já tinha visto várias delas nos seus dias. Ele sabia bem, ele sabia. E foi por isso que ele encarnou e veio a este mundo. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, gente, certamente, o cálice que ele está pedindo para que Deus o livre, não é a crucificação. Não. Jesus aqui não estava expondo o seu desejo de ser livre da cruz. Não é isso. O cálice de Jesus era a angústia pelo qual ele estava passando naquele momento. O cálice de Jesus era a ira de Deus contra o pecado da humanidade que cairia sobre Jesus na cruz do Calvário. E por isso, irmãos, em agonia, Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade. Então veja como o filho, ele submete a própria vontade à decisão do pai. Jesus age com plena consciência do poder soberano de Deus, sabendo que para Deus nada é impossível, mas que os desígnios de Deus não podiam ser mudados. Meus irmãos, e ele disse então, ele declarou, submeto a minha vontade à tua vontade. Essa foi a declaração de Jesus. Irmãos, como é difícil a gente entender isso. Como é difícil para nós renunciar à própria vontade. É ou não é, gente? Sim ou não? Claro que sim. Olha, meus queridos, eu não sei que tipo de cálice é o seu, eu não sei o tamanho do seu problema, da sua crise, eu não conheço o tamanho da sua dor, da sua angústia, nem o tempo difícil pelo qual você está passando hoje. Mas quando você for orar, você deve dizer a Deus assim, Pai, seja feita a tua vontade sobre esse problema na minha vida. Pai, seja feita a tua vontade sobre esta crise que eu estou passando. Pai, seja feita a tua vontade diante desta dor que eu estou enfrentando. Seja feita a tua vontade. E a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não entenda, ela é boa, perfeita e agradável aos olhos dele. Porque para nós, por vezes, não é bem assim. Mas a vontade de Deus continua sendo boa, perfeita e agradável. Amém, queridos? E aí, mais uma vez, Jesus foi vitorioso. Mais uma vez. Porque o Pai o consola na sua angústia e lhe fortalece naquele momento de morte, dando forças a Jesus. Meus queridos irmãos, e aí então Jesus se levanta, ele anima os discípulos e ele vai em direção ao Calvário. Jesus já sabia tudo o que iria acontecer, mas aqui ele pediu ao Pai que o fortalecesse. E eu acho interessante que no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 43, falando, o médico Lucas, o evangelista, falando sobre esse mesmo episódio, ele diz que naquele momento o anjo do Senhor o fortalecia. Aleluia! Quem é que o fortalecia? O anjo do Senhor. Então, meu irmão, você pode estar hoje sendo prensado, sendo esmagado
no seu Getsêmani, em uma luta pessoal, numa luta familiar, chorando gotas de sangue em agonia, e não tendo ainda a sua resposta. Mas saiba de uma coisa, e guarde isso no seu coração, no jardim de oração, o teu Pai te vê e te ouve, e que o Espírito Santo do Senhor te conforta, Ele te fortalece e Ele te anima. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Você crê nisso? Quantas e quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes na nossa agonia, no jardim de oração, a gente não aguenta mais, a gente está mal, e aí o Senhor vem e nos fortalece? Quantas e quantas vezes? O texto lá em Lucas diz que o anjo do Senhor o confortava e o fortalecia. Era como se Deus estivesse dizendo: filho, filho amado, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está passando, mas eu vou te fortalecer para esse momento. Então eu quero que você saiba, nesta manhã, que diante das suas dores, das suas angústias, das suas crises, o Senhor se faz presente aqui. Você acredita nisso ou não? E Ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu sei do que você está sentindo, eu sei, eu conheço as suas lágrimas, eu conheço as suas dores e angústias, mas eu vou te fortalecer nesse momento. E aí você vai sair dizendo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, queridos. Posso todas as coisas, é nele que me fortalece. Gente, então o cálice de Jesus era a sua agonia, e não o desejo de não ir à cruz. Era a sua agonia, e ele foi ouvido na sua oração. Deus o tirou da agonia e o fortaleceu, como diz as Escrituras. E então Jesus, ele se levantou firme, se levantou forte, convicto, decidido, e ele disse: eu vou para a cruz, mas eu vou vencer. Eu vou para a cruz, mas eu vou vencer. E o que aconteceu? Ele venceu, porque ao terceiro dia ele ressuscitou, ele está vivo e em breve ele voltará. Louvado seja o nome dele. Aplauda ele. Jesus está vivo, irmãos, e ele voltará. Oh, aleluia! E porque ele está vivo e porque ele ressuscitou, hoje ele pode ouvir a nossa oração. Hoje ele ouve a nossa oração, o nosso clamor. O nosso Deus é Deus de vida, irmãos, e não Deus de morte. E quando nós estamos diante do Senhor, quando nós estamos face a face com o Senhor e vamos para o jardim de oração, a gente sempre vence. A gente sempre vence. Lembre-se do que diz as Escrituras lá em Romanos 8:37. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos mais do que vencedores. Vamos lá, gente? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Levante as suas mãos e declare esta verdade bíblica. Vamos lá? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A última vez, bem forte, igreja. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, a gente sempre vence. Sempre que você entrar no jardim de oração, você vai vencer. Mesmo que Deus te diga não. Mesmo que Ele diga não, meu filho. E muitas vezes Ele vai dizer não. Por quê? Porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe muito bem qual é o desdobramento daquilo que você está pedindo. Que às vezes você não tem nem noção, você pensa que é algo bom. Mas às vezes o desdobramento é horrível e Deus vê lá na frente. Deus sabe todas as coisas, Ele vê o futuro e Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso? Oh, meu irmão, e Ele prometeu nunca nos deixar e nunca nos abandonar. Então a gente sempre vence. Porque com Jesus com a gente, sempre somos vitoriosos para a glória do nome dEle. Mesmo que Ele diga não, Ele sabe o que é melhor.
Ele vai dirigir os nossos passos e nós vamos crer que tudo coopera para o nosso bem. Oh, queridos irmãos, as azeitonas são prensadas e produzem um azeite. O óleo mais precioso, quando a sua vida estiver ali, na prensa, quando você estiver sendo esmagado, quando os problemas, as lutas, as dificuldades, as crises, as provações te pressionarem, fique firme, meu irmão, minha irmã, porque através disso você obterá o óleo do Espírito e você não vai ficar amassado. Você não vai ficar esmagado, mas você vai sair vitorioso, cheio do óleo do Espírito Santo e da unção do Deus Todo-Poderoso. Vai ser assim na sua vida, glória a Deus. Creia nisso e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus. O que é que você tem que fazer? O que é que nós temos que fazer? Irmãos, se mantenha de joelhos, desarmado, quebrantado, vigiando, porque Deus vai te abençoar. Eu quero concluir essa ministração com vocês, para nós orarmos aqui nesta manhã. Que Deus nos ensine a orar como Jesus. Esse é o título dessa mensagem. Irmãos, que Deus nos ensine a orar como Jesus. Que nós possamos nos curvar, nos prostrar quebrantados na presença do Pai. Tendo a coragem, tendo a ousadia de dizer: Pai, eu submeto a minha vontade e a tua vontade. Diga isso. Eu pergunto para você, o que é que tem atrapalhado a sua vida hoje, hein? Por que você não consegue avançar? Por que a sua vida não vai para frente? Você já parou para pensar nisso? Por que só há entraves? Por que algumas coisas não estão andando como você gostaria? Você já pensou nisso? Talvez, e guarde isso no seu coração, talvez porque você ainda não disse: seja feita a tua vontade, Senhor. Você quer que prevaleça a sua vontade. E você ainda não teve coragem de dizer: Pai, diante desse problema, diante dessa circunstância, diante dessa situação, que seja feita a tua vontade. Eu entrego. De repente está faltando isso enquanto você, tenha atenção, enquanto você mantiver uma atitude egoísta, uma atitude presunçosa, arrogante, querendo que aconteça o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer, quero que você saiba que as coisas não vão acontecer. Não tem jeito, queridos, mas quando Deus vê o teu coração humilde, quando Deus vê o teu coração sincero, quando Ele vê o teu coração quebrantado, a sua alma prostrada, derramada, e você dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, é aí que Deus vai te abençoar. É nesse momento, é nesse momento. Mas se desarme agora, se desarme hoje, guarda a tua espada, guarda as tuas defesas, guarda as tuas respostas, guarda os teus achismos e diga a Deus assim. Repita comigo, bem forte: Pai, seja feita a tua vontade. Levante as mãos comigo e diga: Pai, seja feita a tua vontade. Faça o que o Senhor quiser, porque a tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Eu creio nisso, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra em nome de Jesus.